Eu sou o Brada Baquil. Hoje quero compartilhar uma mensagem muito especial para si. Mas antes de continuarmos com o nosso vídeo, vamos orar para que Deus abra o seu entendimento, abra os seus olhos espirituais, para que a palavra de Deus ela possa ter luz, possa trazer luz na sua vida, possa trazer direção, possa trazer sabedoria. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por toda a pessoa que vai assistir este vídeo. Pai, em nome de Jesus, oro para que seus olhos sejam abertos para compreender a sua palavra, para compreender aquilo que é o seu propósito, o seu plano para a sua vida, em nome de Jesus. Pai, Senhor, revele a esperança do seu chamado na sua vida, Senhor, em nome de Jesus. Pai, oro, estou a declarar, Pai, que o Senhor está a orquestrar a sua vida para o bem e para o melhor, em nome de Jesus. Pai, assim declaro, em nome poderoso de Jesus. Amém. Uau! Que Deus te abençoe. Hoje quero falar de um tema muito especial. Quero falar sobre as orquestrações de Deus. Como Deus ele orquestra ah, o seu plano e propósito para a vida dos homens. Praise the Lord. Muitas das vezes as pessoas dizem que a salvação é simplesmente para algumas pessoas, ou as pessoas que estão salvas, elas é porque Deus predestinou para elas. Mas a palavra no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus disponibilizou a graça através de Jesus Cristo para salvar todos os homens. Então, a salvação ela está disponível para todos os homens. Não é porque Deus quer salvar alguns e não salvar os outros. Não. Deus disponibilizou a graça. Jesus ele comprou o mundo inteiro quando ele morreu e pagou pelo preço dos nossos pecados. Então, toda a pessoa que vive aqui na terra, Jesus Cristo já pagou pelo preço dos seus pecados. Então é importante que compreendam isso. Então, quero falar sobre as orquestrações divinas de Deus nas nossas vidas, o seu plano divino que nos traz para a sua comunhão, como ele Deus orquestra esses planos. Então, estaremos a meditar algumas escrituras da Bíblia, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é que contém a palavra final de Deus, que deve ser também a palavra final para as nossas vidas. Então estaremos a ver, estaremos a meditar algumas organizações que Deus manifestou sobre alguns seguidores na Bíblia. Nós podemos ver que Deus ele está interessado em salvar toda a pessoa. Então é importante que entendamos que Deus ele está interessado em salvar toda a pessoa. Por isso no livro de Timóteo 2, ele diz que Deus ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, através das escrituras nós conhecemos a vontade de Deus. Nós sabemos qual é a vontade de Deus expressa através das escrituras. Então, Deus ele tem o desejo de salvar todos os homens para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus ele orquestra para salvar todos os homens ou para alcançar todos os homens por meio do Evangelho. Então, a predestinação de Deus inicia na vida de uma pessoa quando ela ouve e aceita o Evangelho. Então, nós vemos uma das pessoas que Deus orquestrou para poder salvar. Nós podemos fazer um estudo muito mais profundo. Nós podemos ver a vida de Cornélio. Em Atos 10, nós vemos um homem chamado Cornélio. Um homem chamado Cornélio. A Bíblia descreve Cornélio como um homem devoto. Ele e a sua casa temiam a Deus. Então, a Bíblia, Deus disse que as orações e as esmolas
de Cornélio subiram ao memorial de Deus. Note que Cornélio era alguém devoto a Deus. Cornélio era alguém que temia Deus. Mas Cornélio não fazia parte da aliança do povo de Deus, que são os judeus. Cornélio era um gentio. Gentio significa pessoas que não têm aliança com Deus. Então Cornélio era um gentio. Mas Deus, ele queria salvar Cornélio. Praise the Lord. Deus, ele queria salvar Cornélio. Então, para salvar Cornélio, tinha que ser um homem, tinha que ser Deus a orquestrar, a planear, para que Cornélio seja salvo. Nós precisamos entender uma coisa. Quando Deus salva alguém, isso simplesmente não acontece por acontecer. Não. Deus, ele orquestra, ele planeja, ele traça um roteiro com que a pessoa possa ser salva. Uau, nosso Deus, ele é organizado. Nosso Deus, ele planeja, ele orquestra um plano com que toda pessoa possa ouvir o evangelho e ser salvo. Então, Deus, primeiramente, ele enviou um anjo. Enviou um anjo numa visão onde Cornélio teve a visitação angelical, dizendo que Cornélio, mande homens a Jope para encontrar com alguém chamado Simão Pedro, que está na casa de um curtidor perto da praia. Esta visão angelical dizendo que mande seus servos à casa de Simão, o curtidor, para chamar Simão Pedro. Este é que te dirá palavras para que você e a sua família seja salvo. Note que a pregação do evangelho Deus comissionou a homens. Por isso Deus diz que ele nos salvou e nos deu o ministério da reconciliação. Quer dizer, no plano de Deus salvar as pessoas ao nosso redor, no plano de Deus salvar o mundo, ele usa nós como instrumento. Nós somos os portadores das boas novas. Por isso no livro de Romanos diz que como eles ouvirão se não existir um pregador? Então, o pregador é alguém que leva as boas novas da salvação. Então, Pedro quando recebeu, Pedro, a Bíblia nos mostra que Pedro, ele estava a orar. Ele subiu ao terraço, ele estava com fome, estava a orar. Então, ele teve a visão, a Bíblia nos mostra que ele teve a visão, uma visão onde aparecia um lençol com vários tipos de animais, com vários tipos de animais impuros. Então Deus disse que Pedro mate esses animais e coma. Pedro, ele disse que eu não como nada impuro. Então Deus disse, não chame impuro aquilo que eu santifiquei. Então nós vemos que Pedro, quando recebe esta visão, o Espírito Santo falou com ele. Praise the Lord. Então a direção do Espírito Santo na salvação ou na orquestração para nós salvarmos as almas é muito importante. Se Deus usa nós como instrumentos para podermos alcançar os outros com o evangelho ou com a sua misericórdia, com a sua graça, então a nossa obediência é muito importante. Então é crucial quando nós não obedecemos a voz do Espírito Santo. Então significa que se nós não obedecemos a voz do Espírito Santo, alguém pode não ser salvo. Então, não ser salvo significa a pessoa pode ir passar a sua eternidade no inferno. Então, é importante que nós sejamos sensíveis e obedeçamos o Espírito Santo quando ele nos manda pregar o Evangelho. Então, o Espírito Santo disse a Pedro, vá com estes homens à casa de Cornélio. Então, quando Pedro chega na casa, foi com os homens, quando ele chega na casa de Cornélio, então, aí houve salvação na casa de Cornélio. Então, nós vemos Deus a orquestrar um plano para salvar Cornélio. Então, no plano da salvação de Deus para a humanidade, então nós somos importantes, fundamentais
para cumprir este plano. Então, Deus, ele simplesmente não faz as coisas, ele quer a nossa cooperação. Por isso, ele nos deu o Espírito Santo para ser nosso ajudador, para nós podermos cooperarmos com o Espírito Santo para cumprirmos os planos e os propósitos de Deus aqui na Terra. Então, nós recebemos a natureza divina, quer dizer que nós somos participantes da natureza divina. Então, a salvação, ela é manifesta através de nós. Então, é nossa responsabilidade. Então, a nós foi nos dada o ministério da reconciliação. Então, Deus, ele orquestra para alguém possa ser salvo. Então, e você nesta noite, nesta manhã, independentemente da hora que você possa estar me ouvir, Deus, ele está a orquestrar. Se você não é salvo, você ainda não recebeu Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, Deus, ele tem um plano. Neste momento que você está a assistir esse vídeo, esta é uma orquestração do Senhor. Você simplesmente não clicou neste vídeo por assistir. Esta é uma orquestração do Senhor. Deus, para nos salvar, ele envia homens. Ele envia a sua palavra através de homens. Então, essas palavras, quando você crê e recebe, você é salvo. Então, Cornélio diz muito bem a seus homens, diz que chamem a Pedro, que ele vos... O anjo diz muito bem a Cornélio, chame a Pedro, que ele te dirá palavras que você irá ser salvo. Talvez essas palavras que eu esteja a falar contigo neste momento, elas podem estar a te tocar. Ela pode estar a te tocar. Essa pode ser uma orquestração do Senhor. Deus, ele não faz as coisas sem um propósito ou com um fim. O nosso Deus, ele é um Deus com propósito. O nosso Deus, ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, é a vontade de Deus escrita e expressa que todos os homens sejam salvos e creiam em Jesus Cristo. Então, se você está a me ouvir, esta é uma oportunidade, é uma orquestração do Senhor, acredito eu, para Deus salvar a sua vida, para Deus libertar a sua vida, para Deus te dar uma direção, para Deus te dar a sabedoria que você necessita, para Deus te dar a luz, porque muitas pessoas que podem estar a me ouvir neste momento estão a viver uma vida de trevas. O que significa uma vida de trevas? Uma vida sem Cristo. Então, Deus nesta tarde, nesta manhã, está a te chamar. Então, se ouvires a voz do Senhor, não endureça seu coração. Então, esta é uma oportunidade. Deus orquestrou para que você fosse salvo. Então, Deus, ele envia homens para que sejam salvos. Então, se você está a me ouvir nesta tarde, nesta manhã, e você ainda não aceitou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, então, peço que repitam comigo esta oração, que do fundo do seu coração, que o Senhor te ouvirá e Jesus passará a morar na sua vida. Então, feche os seus olhos, faça comigo esta oração, diga comigo, Pai, em nome de Jesus, eu creio em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Creio que ele morreu por mim e nele eu tenho a salvação. Eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos para minha salvação. Muito obrigado, Senhor, por me salvares. Muito obrigado, Senhor, porque hoje eu nasci de novo em nome de Jesus. Amém. Então, se você fez essa oração, Deus ouviu a sua oração. Então, Deus entrou na sua vida. Então, quero orar por aqueles que estão a passar por dificuldades, que não têm direção nas suas vidas, ou parece que não há saída para o problema que estão a ter. Então, estou a orar para ti em nome de Jesus. Estou a declarar a luz de Deus brilha sobre a sua vida. A luz de Deus brilha sobre a sua casa. Esta enfermidade no seu corpo, em nome de Jesus, larga o seu corpo. Esta doença, esta paralisia, esta cegueira, em nome de Jesus, estou a declarar que largue o seu corpo, em nome de Jesus. Estou a declarar a luz de Deus, a sabedoria de Deus, em tudo que você for a fazer. Você está a prosperar em nome de Jesus. Estou a declarar
a paz que excede o entendimento, que todo o entendimento, a repousar sobre o seu coração. Estou a declarar conforto, estou a declarar consolo em nome de Jesus. Estou a declarar que Deus está a te fortificar no teu espírito para você poder batalhar, para você poder vencer todas as tentações em nome de Jesus. Estou a declarar, estou a orar por todos aqueles que estão a passar por vícios, estão a passar por adições inordenadas nas suas vidas em nome de Jesus. Esse vício largue a sua vida, esse vício de drogas, esse vício de bebidas alcoólicas, estou a declarar em nome de Jesus que isso largue a sua vida em nome de Jesus. A sua vida é para a glória, a sua vida é para a honra, a sua vida é para o testemunho em nome poderoso de Jesus. Pai, muito obrigado por todos aqueles que vão assistir esse vídeo. Pai, que sejam abençoados poderosamente pelo teu seu santo nome, em nome poderoso de Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ajuda a crescer o nosso canal. Eu sou Brada Baguil. Fique comigo até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Amém.